Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos a diferença entre abstenção e abstinência. Como usar essas duas palavras? Qual a diferença de sentido entre elas? É o que nós veremos agora. Abstenção e abstinência possuem o seguinte sentido: é o ato de abster-se de algo, evitar algo, é uma renúncia voluntária. Os dicionários, em determinados contextos, possibilitam o uso dessas duas palavras como sinônimos, como, por exemplo, a abstenção de comer carne na Semana Santa, ou a abstinência de comer carne na Semana Santa. Então, nesse contexto, eu posso utilizar tanto abstenção quanto abstinência, já que são, nesse contexto, sinônimas, são possibilidades aqui permitidas pelo dicionário. Mas, apesar dessa possibilidade, como nós veremos, em outros contextos, não é possível o uso das duas de forma sinônima. Então, aqui a recomendação é que as palavras sejam usadas em contextos específicos, como nós veremos aqui, conforme o contexto, há um sentido específico. Então, aqui faremos essa diferença, recomendando o uso em determinados contextos. Abstenção, ambas significam abster-se, portanto, mas abstenção se refere à desistência de um direito, de um dever. Quando eu abro mão de um direito ou de um dever que eu deveria exercer. Por exemplo, o vestibular teve 23% de abstenção, ou seja, os candidatos abriram mão daquele direito de participar daquele processo seletivo. Ou ainda, houve abstenção recorde na eleição. Aqui, os cidadãos deixaram de exercer esse direito do voto. Então, abstenção no sentido de desistir de um direito e de um dever. Já a abstinência está relacionada ao jejum de alimento, de bebida e de sexo. Por exemplo, a religião não defende a abstinência sexual, a abstinência de drogas e de bebidas. Então, percebemos aqui que a abstinência está relacionada ao jejum de alimento, bebida ou sexo. Aqui uma observação. Apesar dessa possibilidade de sinonímia entre essas duas palavras em determinados contextos, e essa é algo permitido pelos dicionários, no sentido dos dicionários, apesar dessa possibilidade, há uma ressalva. Quando se tratar do direito de desistir de um direito, apenas deve ser usada a palavra abstenção, não deve ser usada a palavra abstinência. Por exemplo, abstenção eleitoral, e jamais utilizar abstinência eleitoral, ou ainda abstenção no vestibular e jamais utilizar abstinência do vestibular. Então, apesar da sinonímia em determinados contextos, em outro eu devo usar uma ou outra. E aqui, por conta disso, recomendamos o uso específico em cada contexto. E como há essa recomendação para que se utilize cada palavra em determinado contexto, aqui uma dica para que a gente não se esqueça, para que não ocorra a confusão. E agora, abstenção ou abstinência? Qual a diferença? Quando utilizá-la? Qual a forma que eu devo utilizá-la? Aqui, como dica, a gente pode relacionar aqui por meio dessa rima, fazendo uma associação com outras palavras e associando, portanto, o sentido. Então, veja, abstenção nós podemos relacionar, associar com votação, participação, que tem a ver com direito, dever. A abstenção eleitoral, abstenção no vestibular. Já a abstinência, nós poderíamos associar por meio dessa rima, a terminação da palavra, com resistência. Eu tenho a vontade, mas eu resisto a essa vontade de beber ou de comer ou de praticar o sexo. Então, abstinência associando com resistência. Abstinência
sexual, abstinência de bebida. Então, aqui, uma dica para que a gente não se esqueça de qual a palavra a ser usada em determinado contexto. Resumindo, abstenção e abstinência podem ser usadas em determinados contextos como sinônimas, mas, preferencialmente, aqui a recomendação é que cada qual seja utilizada no seu devido contexto. Então, abstenção, como a desistência de um direito, de um dever, houve abstenção eleitoral, e abstinência como o jejum de alimento, bebida ou sexo. A abstinência de açúcar. É isso, pessoal. E bons estudos.